Boa noite, está no ar o Rede TV News. Guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envia porta-aviões e caças. Diz que não vai matar líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, por enquanto. E exige rendição incondicional do país persa. Bombardeios entre forças armadas israelenses e iranianas entram no 5º dia. A Polícia Federal indicia ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 34 pessoas por esquema de espionagem ilegal de autoridades e jornalistas conhecido como a BIM Paralela. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeita anular delação premiada de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e marca para a semana que vem a cariação entre Mauro Cid e General Braga Neto. A polícia do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão contra envolvidos em um esquema que usava marmitas para entregar drogas e celulares em presídios. As investigações começaram após a prisão de um motorista de uma van flagrado entregando quentinhas adulteradas com 20 quilos de drogas, 71 celulares e chips. 2 agentes penitenciários foram presos por facilitar a entrada. No Ceará, 19 pessoas foram detidas por ligação com ataques a provedores de internet e por administrar empresas clandestinas. De acordo com a polícia, o grupo tentava monopolizar o serviço em bairros da periferia de Fortaleza e em outras cidades do estado. A justiça bloqueou 21 contas bancárias com mais de 5 milhões de reais. No Mato Grosso, mais de 70 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas. Segundo a polícia, os crimes eram comandados por 13 líderes de facção de dentro dos presídios do estado. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão contra um grupo especializado em roubos de cargas na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Vídeos mostram como os criminosos agiam. Eles armavam barricadas com fogo e usavam luzes intensas para desorientar o condutor, que é obrigado a parar na pista. Ninguém foi preso. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. Sabe quanto? Prêmio de mais de 110 milhões de reais. E o Rede TV News volta logo em seguida. Fique conosco, é rapidinho. Viu, pessoal? Foi rapidíssimo. Rede TV News de volta e direto para Brasília, porque a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos Bolsonaro, e outras 33 pessoas acusadas de participarem de um esquema de espionagem ilegal na ABIN, conhecido como a BIM Paralela. Entre os indiciados estão o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, o atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, acusado de atrapalhar as investigações, o chefe de gabinete dele, Luiz Carlos Nóbrega, e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Outros integrantes da atual cúpula de comando da agência também foram indiciados. O inquérito apresentado pela Polícia Federal afirma que policiais, servidores e funcionários da ABIN teriam formado uma organização criminosa para divulgar informações falsas contra as urnas eletrônicas e atuar contra desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as investigações, o grupo utilizava instrumentos da ABIN para invadir celulares e computadores sem autorização judicial e buscar informações que pudessem ser usadas contra os adversários políticos. Entre os alvos estavam os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF, integrantes da CPI da Covid e auditores da Receita, que investigavam o envolvimento de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, no caso das rachadinhas. O relatório da Polícia Federal foi entregue ao STF, que é o responsável pelo inquérito. Em seguida, será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta ou não denúncia contra os envolvidos. Em nota, a Associação de Servidores da ABIN pediu a saída do atual diretor-geral da agência, Luiz Fernando Correia. Pelas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro criticou o indiciamento e afirmou que as investigações são enviesadas. Os demais investigados negaram as acusações. O Supremo Tribunal Federal liberou os áudios atribuídos a ele. O tenente-coronel Mauro Cid, que é delator de todo aquele inquérito do golpe
Nas conversas, ele teria reclamado das consequências do acordo de delação premiada na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. A defesa de Jair Bolsonaro pediu que a delação fosse anulada por causa desses áudios, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Os áudios foram entregues ao STF pelo advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do coronel Marcelo Câmara, outro réu na ação penal. Kuntz afirma ter mantido conversas pelo Instagram com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A defesa de Cid afirma que as mensagens são falsas. Em um dos conteúdos, o tenente-coronel disse ter sido abandonado por aliados. Faz uma análise de quando eu fiquei preso os 4 meses, quem me apoiou? Quem saiu na coisa simples, quem saiu na mídia social para me defender? Quem brigou por mim? Ninguém. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, eu sou o que mais apanho, é só pegar o relatório da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista, eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? Eu estou sozinho. Nos áudios, Mauro Cid também disse que não relacionou Bolsonaro à tentativa de golpe de Estado nas delações e em depoimentos e reclama da forma como é tratado pelos bolsonaristas nas redes sociais. Quando sai alguma coisa positiva que eu falo, aí ó, tá vendo? O presidente não fez nada. Só que quando é para me criticar, me criticam. Quando é para elogiar, para defender o presidente, entendeu a lógica das mídias sociais? Eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe. O ministro Alexandre de Moraes marcou para a próxima terça-feira uma acareação entre Mauro Cid e o general Braga Neto. Ela não tem relação com os áudios e atende a um pedido da defesa de Braga Neto, que afirma haver contradições na delação de Cid. Também vão ficar frente a frente o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. O Congresso criou hoje a CPMI para investigar as fraudes do INSS. O repórter Igor Damasceno, de Brasília, traz os detalhes para a gente. Igor, boa noite para você. Mais uma tarde e noite difíceis aí para o governo no Congresso Nacional. Exatamente, a CPMI foi criada depois da leitura do requerimento de criação dessa CPI mista feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Amanda, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Agora, a efetiva criação da CPI mista vai depender da publicação no Diário Oficial do Congresso Nacional. Isso deve acontecer nos próximos dias e logo depois os líderes partidários terão um prazo para indicar os membros dessa CPI mista. Serão 15 deputados e 15 senadores. Na prática, essa CPI contou com o apoio de 44 senadores e 249 deputados. É considerada uma carta na manga da oposição, que vê nessa comissão uma forma de desgastar a imagem do governo Lula. O governo, por sua vez, inicialmente não estava muito afim da instalação dessa CPMI, porque ela poderia atrapalhar a investigação que está em curso da Polícia Federal. Mas agora o governo já começa a traçar estratégias com os membros que serão indicados. Fiquem aberto quem será o presidente da comissão e o relator. Eu apurei que o nome do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é um fortíssimo candidato para ser o presidente da comissão. Mas aí a gente vai ter que aguardar os próximos dias. Agora, a CPMI está de fato criada, não tem como correr dela. Amanda. E sempre representa mais um desgaste político para o governo. Pelo menos se for o Omar Aziz, a gente sabe que é um aliado do presidente Lula. Obrigada, Igor. E por que eu falei em derrotas, em dias difíceis para o governo no Congresso? Porque hoje, um pouco mais cedo, o Congresso derrubou 12 vetos do presidente Lula a projetos aprovados pelos parlamentares. Entre outras medidas, foi retomada a pensão especial para crianças vítimas de síndromes associadas ao Zika vírus. A derrubada dos vetos foi negociada com o governo. Pelo acordo, foram mantidos mais de 20 vetos a trechos de propostas como a reforma tributária. Outros 30 tiveram análise adiada. Entre os temas, a renegociação das dívidas dos estados e a gratuidade do despacho das bagagens aéreas. Mas uma série de vetos do setor elétrico que vai representar um aumento da conta de luz para o consumidor, esses vetos também foram aprovados.
O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, que é esse que você vê aí, acabou de ver no telão, disse que a data para a votação do projeto que derruba o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, será discutida entre os líderes partidários amanhã. Ele é autor desse projeto. Ontem, a Câmara aprovou a urgência para a proposta, que permite que ela seja votada diretamente no plenário da Casa. Ela pula uma série de etapas. Deputados de oposição discutiram o assunto numa reunião hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Luciano Zucco voltou a criticar o pacote fiscal e rebateu as afirmações dos governistas de que haverá cortes nas emendas parlamentares caso o Congresso derrube o aumento do IOF. A oposição, e eu posso falar aqui que conheço os parlamentares, não vem problema nenhum de debater sobre emenda. Zero problema. Mas não pode ser tratado isso como uma ameaça. A gente escutou por parte do presidente que a resposta no plenário da votação já diz o que o Congresso pensa sobre aumento de impostos. Não vamos permitir mais nenhum tipo de ação nesse sentido. Voltamos em 30 segundos. 2 pessoas morreram por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Em várias cidades, ruas ficaram alagadas e as aulas foram suspensas por causa justamente do temporal. No fim da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de inundações em vários rios do estado. Diversas cidades gaúchas registraram entre segunda e terça-feira um volume de chuva superior ao esperado para todo o mês de junho. Em Jaguari, no centro-oeste do estado, choveu mais de 200 milímetros. O alto volume causou alagamentos e a interdição de uma ponte que liga o município a São Vicente do Sul. Na fronteira oeste, a cidade de Santana do Livramento teve queda de granizo. O fenômeno danificou ao menos 100 casas. Na região central, a cidade de Santa Maria foi fortemente atingida, com volumes superiores a 150 milímetros. Pelo menos 170 pessoas estão desabrigadas no município. Também no centro do estado, o município de Mata registrou alagamentos. No Vale do Rio Pardo e em Encruzilhada do Sul, ao menos 15 casas foram inundadas. E as chuvas devem continuar ao longo da semana na maioria das regiões do estado. Amanhã a chuva ela vem um pouquinho mais em direção ao leste do estado, então também já deve pegar a região metropolitana, deve pegar também a parte do litoral médio, Lagoa dos Patos. Todas essas regiões devem ter volumes de chuvas bastante expressivos e na quinta-feira também. Portanto, são aí pelo menos 3 dias de chuva bastante intensa no Rio Grande do Sul. A elevação dos rios tem sido um ponto de preocupação para a Defesa Civil. Desde o início da tarde, o rio Caí tem aumentado o nível. Já o rio Jacuí atingiu a cota de inundação de 7,5 metros na região central. O tempo continua seco e abafado em todo o centro do país por causa da atuação do bloqueio atmosférico que impede a entrada de umidade. Por isso, a chuva continua apenas nos extremos. É o caso da região sul, onde tem previsão de chuva forte com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Em São Paulo, dia ensolarado e com 26 graus de máxima. No Rio, a quarta começa gelada com 13 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Belo Horizonte, 25 graus e sem previsão de chuva. Já no Nordeste, o tempo segue quente no interior e com chuva no litoral entre o Ceará e a Bahia. Na região norte, dia instável e com previsão de chuva. Quanto às temperaturas, Manaus marcando 35 de máxima, Cuiabá 34 e Porto Alegre 20 graus nesta quarta-feira. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas. Nos vemos amanhã a partir das 7h55 da noite, logo depois do Brasil do Povo, com José Luiz da Atena. Espero vocês no Rede TV News. Uma ótima noite. Até amanhã.